Olá a todos, pessoal, bem-vindo a mais uma dica QGIS. E você que é entusiasta do QGIS aí, gosta de ter dicas toda semana a respeito do software, ferramentas que a gente tem, se inscreva no canal, entre no canal do YouTube, se inscreva lá que toda semana a gente está tentando postar algum vídeo interessante sobre alguma ferramenta desse software. Bom, a nossa dica de hoje, ela está relacionada à necessidade da gente ter algumas estatísticas de limites dentro do software QGIS. Então, algumas vezes na área ambiental ou em outras áreas, a gente precisa ter algumas estatísticas específicas de alguns limites. Essas estatísticas podem ser variadas, né? Pode ser média, pode ser soma, contagem de valores dentro desse limite. E hoje a gente vai trabalhar tendo como base, como uma camada base, um raster de altimetria, né, para a gente ver qual que é a altimetria média que tem nesses limites que a gente está trabalhando. Então, como vocês podem ver aí na tela, a gente tem uns limites de bacias aí, e a gente vai identificar qual que é a média que a gente tem aí de altimetria nessa região. Bom, bora lá para o QGIS. Então, aqui no QGIS a gente tem as nossas camadas separadinhas já, né? Eu tenho aqui minha camada base, né, do Bing mesmo. Eu tenho os limites das bacias e além disso eu tenho um modelo digital de elevação aqui, né, com as altimetrias dessa região. O que eu quero? Eu quero que na minha camada de limites, se eu abrir minha tabela de atributos aqui, vocês vão ver que ela só tem um campo, né? Eu quero que tenha um campo aqui com a média da altimetria dessa região, tá? Então, para isso, a gente vai usar uma ferramenta aqui chamada estatística zonal. A gente pode alcançar ela aqui na barra de ferramentas. Cliquei nela. O que eu tenho que fazer? Primeiro, a camada raster de entrada, que é meu MDE, né? E a camada vetor contendo as zonas, ou seja, os limites no qual serão realizadas as estatísticas, tá? No caso, é a minha camada limites. Então, estou com a minha camada limites aqui, eu posso colocar um prefixo de saída aqui, vou colocar min, né, que é a média aqui que eu vou querer. E aqui embaixo, estatísticas para calcular, quando a gente clica em 3 pontos, tem várias estatísticas que a gente pode obter, né? Então, eu poderia ter aqui a contagem, soma, a média dos valores que eu tenho dentro desse limite, mínimo, máximo. Então, eu posso colocar máximo aqui também, tá? E eu posso definir essas variáveis que eu quero a partir dessas estatísticas que eu quero a partir dos meus limites. Eu vou colocar média e máximo aqui e vou alterar esse campo. Ao invés de min, vou colocar stat. Vou colocar ES aqui só para a gente entender que essa foi a estatística gerada. Então, eu dou um executar. Ele vai executar. Beleza, prontinho. Né? Eu posso ver aqui, abrindo tabela de atributos, e o que eu tenho? Eu já tenho a estatística média, né, de altimetria e a estatística de altimetria máxima nessas regiões. Tá? Com isso, eu posso aí gerar umas simbologias diferenciadas no meu, no meu na minha camada, né? Então eu poderia vir aqui, colocar uma simbologia graduada, utilizar o campo de estatística média aí, de altimetria, por exemplo, poderia classificar isso, né? E colocar uma simbologia com preenchimento aqui para eu ter essa informação de quais seriam as áreas com maiores altimetrias, menores altimetrias e assim por diante. Beleza? Valeu a dica de hoje. Até!